Deus está te dizendo que vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando você está no seu caminhar com Deus, para muitos parece que você está perdendo, parece que você está sendo louca, parece que as coisas não estão dando certo. Quando a gente está perto de Deus, a gente aprende que o perder é ganhar, na verdade, e que toda a nossa trajetória, todo o nosso caminho vai valer a pena. Às vezes você está passando por o processo da construção, e o processo da construção, ela leva um tempo de silêncio de Deus, um tempo de preparação, né? Todo mundo passa. Moisés, antes de ter um chamado de Deus aparecer para ele sobre a sarça pegando fogo, ele teve que ser preparado no Egito, ele teve que enfrentar problemas na infância. Então ele foi largado no rio Nilo, enfim, foi achado pela princesa, cresceu no Egito, foi amamentado pela mãe dele até os 3 anos, 4 anos, enfim, até desmamar ele, né? Não sei até quantos anos ele foi desmamado, enfim, mas ele teve o processo dele, e nesse processo Deus estava ali observando, mas Deus não chegava e falava com ele todo dia. Apesar da presença de Deus estar ali aconchegando ele, Deus, ele não ficava, olha, você vai ser libertador do povo do Egito, olha, você tem um propósito, olha, vai acontecer isso na sua vida, olha, Deus não ficava toda hora relembrando isso pra ele, não ficava toda hora falando. Até então ele nem sabia que ele seria libertador. Só que aqueles que Deus prepara, aqueles que Deus separa, aqueles que escolhem a viver uma vida, sabe, pra Deus, é recompensado e vai valer a pena. Vai chegar um tempo em que Deus vai descer pra você, assim como ele fez com Moisés, na sarça pegando fogo. Vai ter um tempo que Deus vai se apresentar a você e vai te direcionar no propósito que ele tem na tua vida. Então, às vezes você tá caminhando e você tá falando, Deus não fala comigo, Deus se esqueceu de mim, será que isso que eu tô passando vale a pena? Vale a pena mesmo, sabe? Abrir mão de tudo, abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que, vamos dizer assim, eu gosto de fazer, né? Porque muitas vezes a gente precisa abrir mão do que a gente gosta de fazer. Só que Deus, ele tá falando assim, no momento certo eu chego, e você vai entender o porquê que tudo valeu a pena, você vai entender o porquê que eu pedi certas coisas pra você e o quanto é recompensador você fazer o bem, você seguir o correto. Só que Deus tá falando assim, vale a pena você ser verdadeiro, vale a pena você falar a verdade, mesmo que pareça que você não vai conseguir, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas pra você conseguir aquilo, você precisa mentir, você precisa, senão, filha, você não consegue, olha o mundo que a gente tá vivendo hoje. Só que aí Deus fala assim, continue sendo você, continue sendo verdadeiro, continue na verdade, porque ainda que pareça que não vai dar certo, Deus, ele chega e te surpreende, e mais pra frente você olha e você fala assim, meu Deus, agora eu entendi. Às vezes a gente tá acostumado a querer tudo explicado, a querer tudo assim, sabe, na nossa mão, faça isso, isso, aquilo, entendeu? Você tá fazendo isso, mas você... Não, só que nem sempre as coisas são assim. Às vezes a gente vai precisar fazer escolhas e a gente vai precisar se posicionar sim. Às vezes a gente vai ter que olhar e optar a fazer uma coisa que talvez pareça que a gente vai perder tudo. A gente vai ter que tomar decisões difíceis por amor de Deus, mas isso não vai nos fazer perder, vai nos fazer ganhar muito, muito mais, entendeu? Porque a presença de Deus, ela vale muito mais do que qualquer coisa, e o propósito de Deus vale muito mais. Às vezes você tá passando por um processo e talvez por Deus não tá falando com você, não ter falado com você, você pensa assim, Deus me esqueceu, não vai dar certo. Só que Deus tá falando com você aqui que vai valer a pena. Assim como pra Ana, que orou tanto por um filho, que quis tanto um filho, no momento em que ela clamou a Deus, Deus, ele deu o filho a ela, Deus, ele realizou o sonho dela. Então assim, vai valer a pena. Vale a pena você ser fiel, vale a pena você crer no Deus Todo-Poderoso, vale a pena você escolher fazer o bem. E as pessoas acham que não, que é mais vantajoso você ir pelo acesso mais fácil, porque o caminho mais fácil, ele vai fazer você mentir, ele vai fazer você pecar, ele vai fazer você desagradar a Deus, mas vai chegar mais rápido talvez. Mas aí você vai conseguir crescer mais rápido, você vai conseguir ter mais rápido, mas até quanto você tá disposto a fazer pra ter mais rápido? Até que ponto você tá disposto, sabe, a desagradar o Senhor pra conseguir aquilo que você quer? Então não, opte em fazer o bem, opte em ser você, em seguir a Jesus, opte em seguir a Jesus. A Bíblia nos garante que aqueles que confiam no Senhor, eles serão prósperos em todas as áreas, em todas as áreas. Então tá parecendo que você vai perder, o mundo tá falando que você vai perder, mas Deus tá falando, eu vou te dar mais, eu vou te fazer ganhar, você não vai perder, não é o teu fim, você vai ganhar muito mais. Vale a pena você continuar na minha presença, vale a pena você confiar em mim, vale a pena você fazer o bem. Então continue fazendo o bem, não pense que se você tá fazendo as coisas pra Deus, isso tudo tá sendo em vão. Deus, ele tá te vendo, ele tá te observando e ele vai trazer recompensa pra tua vida. Então servir a Deus, sabe, muitas vezes faz com que a gente chore, com que a gente não entenda certas situações, só que em todas elas entenda que tudo vai valer a pena, porque ele tá vendo e ele vai te abençoar, ele vai nos abençoar.